Bom, e me chamaram para falar aqui sobre gestão, né? E eu pensei muito o que falar, e aí foi muito bom ter o Lucas falando antes, porque ele já eu vou usar uma coisa que ele falou para introduzir. Por que gestão é importante? Porque qualquer negócio que você tenha, você quer que ele cresça de forma sustentável, e para isso você necessita de financiamentos, né? E que o Lucas estava exatamente falando isso. Mas para trazer financiamento, no princípio, você tem os amigos, a família, tem pessoas que, como o Lucas falou, que não se importam muito de perder dinheiro. Mas, à medida que você cresce, você precisa ter credibilidade, né? E eu estou falando isso que no momento eu faço mentoria, eu sou de conselho de 5 startups. E eu tenho visto que, embora sejam histórias diferentes, a startup que está melhor gerida é a que está tendo mais facilidade em conseguir os financiamentos. Então, por isso que eu acho que falar sobre gestão é importante. Então, eu tenho 5 coisas que eu trouxe aqui para vocês refletirem e pensarem como é que vocês vão fazer isso. Né, que é 5 pontos que eu acho importante num processo de gestão. E, de novo, aqui a gente sabe que a curva da startup é enorme. Se existe startup que está fazendo prova de conceito, existe startup que já está faturando 100 milhões de reais. Né? Então, tudo que eu falar aqui, façam essa ressalva de adaptarem e ver o que é importante na fase da startup que vocês estão no momento. Primeira coisa, eu vou me chamar de organização. E é a organização que eu chamo dentro do caos. Né? Porque a startup, transformar alguma coisa, dar solução para alguma coisa, as coisas vão acontecendo de forma, às vezes, que você perde o controle. E o que é muito importante desde o princípio, nessa gestão? Saber o teu fluxo de caixa. Porque também foi falado aqui, né, a hora que o caixa vai acabar. Agora, se você não fizer essa gestão do seu caixa, você não vai saber quando o caixa vai acabar. Né? E isso, de novo, não é um fluxo de caixa complexo, né, com 10 planilhas, nada disso. Mas você saber o que você está saindo e o que está entrando. Né? O que está entrando pode ser funding de investidores ou então já funding de pessoas que estão usando a sua solução. Muito importante. Dentro dessa organização do caos, também é importante entender as prioridades. Né? E é claro que o empreendedor ele vai ter todas as ideias na cabeça dele possível, mas ele tem que falar com ele mesmo para ele ter prioridades. Porque sem isso, o caos fica desorganizado. E então a minha mensagem nesse primeiro ponto é organizar o caos. Segunda coisa que eu queria falar é a questão de pessoas. Né? A tecnologia, ela existe e eu não vou discutir ela aqui, porque todo mundo aqui vai ter uma solução e vai ter tecnologia suportando isso. Mas nada substitui as pessoas. Né? E hoje eu estava numa discussão de manhã, fazendo uma discussão como é que vão ser as empresas 20 anos na frente. Né? E as pessoas vão continuar tendo papel central nisso. Porque, inclusive, se você olha hoje, seja startup, quem está no meio ou quem já virou uma empresa grande, né? Os erros acontecem porque as pessoas certas não estão nos lugares certos. Então, nada vai substituir as pessoas. Você pode ter a melhor inteligência artificial possível, mas você vai ter pessoas que vão ter planejado e administrado essa inteligência artificial. E não esqueça que vocês têm que ter pessoas que você tem que saber atrair as pessoas certas, desenvolver as pessoas certas e comunicar com essas pessoas. Tá? Então, eu falei a primeira questão de organização, segunda questão, a questão das pessoas. A terceira coisa é ter objetivos que sejam mensuráveis. E, de novo, não é planilha, mas coisas que cada pessoa saiba o que ela tem que fazer mais ou menos, dentro de toda a criatividade que a startup precisa. Então, é muito importante, se você não ouviu agora numa startup, que eles acabaram de chamar uma pessoa para ser sócia e trouxeram a pessoa, mas não explicaram para ela o que ela tinha que fazer. Resultado, em 2 meses, todos os outros sócios estavam querendo expulsar a pessoa. Né? E uma pessoa que tinha muito que dar para aquela startup, na minha visão. Porém, não teve conversa com ela.
acharam que ela ia entender por telepatia o que ela tinha que fazer. Isso não existe. Então, não é só você ter as pessoas certas, mas se comunicar com essas pessoas para ela entender o que ela tem que fazer. Tá? Então, eu vou fecho agora então o ciclo de pessoas. Vou passar para o terceiro ponto, né? Questão de ouvir pessoas que têm uma perspectiva diferente. Né? E aí, não estou falando de ter conselho de administração, nada disso, mas poder ter mentoria. É muito importante os programas de mentoria, porque na mentoria é que você vai ouvir pessoas que vão estar entendendo as suas questões, mas vão estar longe e vão poder dar perspectiva e fazer você pensar. Então, se você é um empreendedor, seja empreendedor, mas não perca a humildade de saber que você não vai ter todas as respostas. Você pode até achar que vai ter todas as respostas, mas você não vai ter. Então, escolham bem os seus mentores. Né? E não precisa ter um grupo de mentores, mas ter um mentor ou que saiba de inovação, que vai propiciar, que vai te provocar nas questões de inovação, ou um outro mentor, talvez, que vai te provocar nas questões de organização. Quarto ponto que eu queria falar é sobre cultura, né? Porque não pode perder o empreendedor na hora que ele começa todo esse processo de crescer, né? Ele não pode perder a perspectiva que ele está criando um negócio e que ele está criando cultura. Né? E não adianta você dizer o seguinte, olha, eu vou ter uma cultura aqui do que eu acho. Né? Ele tem a cultura do que ele acha, mas ele tem que amarrar essa cultura a algumas coisas. Por exemplo, não pode ser uma cultura tradicional, não pode ser a cultura que aquele empreendedor ele cresceu dentro. Né? Ele tem que quebrar certos paradigmas, que ele tem que acreditar que, por exemplo, na hora que ele delega, na hora que ele faz uma cultura colaborativa, né? Na hora que ele entende como tratar as questões de inovação, né? Como ele permite que as ideias fluam dentro da startup, certamente não podem ser das formas tradicionais que nós temos. Né? Nós não podemos ter organogramas, né, dentro de startup. Nós temos que, sim, ter organização, mas uma organização diferente. Né? Que as pessoas entendam o que elas têm que fazer, mas que elas, mais do que nunca, elas consigam colaborar entre si e tem que parar aquele negócio de empresa tradicional, né? Não, esse negócio é meu, eu não dou para ninguém. Né? Você tem que saber se esse negócio é meu, mas se alguém consegue vir me falar uma forma de fazer um pouco melhor, eu devo aceitar. Quer dizer, então, a cultura tem que vir do empreendedor. O empreendedor, o líder, ele tem que prestar atenção na cultura. E, por último, eu vou falar de valores. Né? Quando a startup ela dá a solução, né, para o problema que ela quer resolver, ela tem que saber o seguinte, aquela solução ela vai precisar ter usuários. Né? E os usuários eles vão demandar valores dessa startup. Então, eu estou falando de valores éticos, valores morais, mas também valores como não perder a paixão pelo aquilo que você faz. E, para isso, você tem que ter extrema resiliência, extrema paciência e extrema determinação. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês são 5 coisas. Organizar você e a startup dentro de uma situação caótica, e é possível, eu vejo startups que estão fazendo isso, e as que estão fazendo, elas estão melhores das que não estão fazendo. Entender o que significa lidar com pessoas e organizar as pessoas, né? Saber que nada substitui pessoas, quer dizer, não adianta você acordar de manhã com vontade de não falar com as pessoas, você tem que acordar com vontade, né, de lidar com isso, né, da melhor forma possível, ter objetivos, terceiro. Quarto, a questão cultural, né, fazer realmente uma cultura diferente, organogramas diferentes, né, onde a colaboração ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E 5, ter valores, porque sem esses valores você não vai conseguir chegar nos seus usuários, nas pessoas que precisam da sua solução. Você pode até chegar, mas não de forma sustentável. Né? Hoje mesmo eu estava vendo numa startup
um cliente importante reclamando muito da qualidade de serviço, e onde ele estava dizendo, poxa, é ótima essa solução, mas se vocês não mudarem, eu vou arrumar alguém para fazer a mesma solução. Né? Então, era isso a mensagem que eu queria passar. Né? É possível você ter gestão de startup. Você não vai querer usar as mesmas soluções de uma empresa grande, mas você vai ter que ter sementes de soluções de gestão para que a sua startup possa evoluir e chegar aonde você quer que ela chegue. Né? Então, eu acho que com essa introdução, a gente pode abrir, junto com o Lucas, para as perguntas. Obrigado.